Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu queria dar as boas-vindas a vocês ao nosso novo evento aqui no Reactor. Hoje eu estou aqui com a Valéria, a gente vai falar sobre UX, processos e várias coisas bacanas. E eu acho que vai ser super interessante para todo mundo que está participando desse evento. É, Primeiro, eu queria falar um pouquinho para vocês o que é o Reactor e o que é que a gente faz aqui. O Reactor é um programa global da Microsoft, no qual a gente oferece uma programação gratuita, rica e muito inclusiva para qualquer pessoa de qualquer área que esteja procurando aprender mais sobre algum novo assunto, se conectar com pessoas do mercado, ou sei lá, criar alguma coisa nova a partir de alguma tecnologia, ou processos, ou algum conhecimento que a gente oferece a partir do Reactor. Toda semana a gente vai divulgar algum evento aqui na nossa página do Meetup e a gente vai tentar promover ele de uma forma acessível para que qualquer pessoa possa participar e consumir os conteúdos de forma gratuita e acessível. Todos os eventos que a gente coloca aqui no Reactor, eles seguem um código de conduta, no qual eu vou falar para vocês rapidamente sobre o que é que ele é. A Microsoft, ela se dedica a capacitar cada pessoa e organização no mundo a realizar mais. Os Reactors fazem parte da Microsoft e por isso a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente do gênero, orientação sexual, aparência, deficiências, idades, raça ou qualquer outra coisa, religião, por exemplo. Qualquer pessoa, acho que passou uma moto aqui, desculpa. Qualquer pessoa pode, qualquer pessoa que sentir ou quiser reportar alguma preocupação, alguma atividade ou comportamento inadequado no Reactor, por favor, só se direcionar ao nosso site do Reactor. Lá vocês conseguem encontrar o nosso código de conduta e um formulário no qual vocês podem falar sobre essa ação ou esse comportamento. E qualquer coisa eu também estou à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Para quem nunca usou o Teams, ou está usando pela primeira vez, vocês devem estar vendo um retângulo muito parecido com esse que eu estou mostrando para vocês na tela, no lado direito. E onde tinha evento ao vivo não iniciado, eu devo estar aparecendo com os slides. Mas qualquer pessoa pode enviar comentários, mandar uma pergunta, falar alguma coisa durante a transmissão. Lá no final, eu e a Valéria, a gente vai revisar algumas perguntas e comentários e vai fazer uma interação com vocês. Mas tem duas coisas que eu queria reforçar para vocês, tá? A primeira delas é que vocês podem expandir ou encolher essa barra a qualquer momento, essa barra branca no lado direito a qualquer momento. É só clicar no ícone, ela vai abrir, vai fechar. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, só clicar no fazer a pergunta e fazer a pergunta ou comentário. Eu e a Valéria, a gente vai poder revisar e passar e responder elas no final da transmissão. Tudo bem? Só um ponto de atenção que a gente pede. Cuidado, não compartilhe dados pessoais ou informações sensíveis. Este é um conteúdo gravado ao vivo, então tudo que a gente estiver falando ou apresentando aqui para vocês, ele está sendo gravado. Então, pensem com cuidado no que vocês vão falar. Tudo bem? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para a Valéria. Ela vai falar sobre o processo de UX, quem usa, quem desenvolve, quem toma as decisões. Ela já está aqui comigo. Eu vou colocar ela na live e ela vai aparecer para vocês. Oi, Olá, tudo bem, Valéria? tudo bem? Tudo certo. Bem, Valéria, é com você agora. Eu vou sair da live. Se você quiser compartilhar seus slides, eu consigo ver aqui. E galera, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser comentar, vamos abrir para uma sessão de perguntas e respostas no final da transmissão, tá bem? Boa live, Valéria. Até já. Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Fico feliz pelo convite, estou muito feliz por falar com vocês. Infelizmente, nesse contexto, né, se a gente tivesse sem esse contexto todo do Covid, a gente estaria todo mundo junto, fisicamente, no mesmo espaço. Mas, somos seres humanos, a gente se adapta. Hoje eu resolvi falar sobre processos de UX. E um pouquinho antes de começar a conversar sobre isso, sobre metodologia, Canvas e como funciona, eu queria falar sobre quem eu sou, que acho que poucos aqui me conhecem, então eu vou dar um pouco mais de contexto para vocês. Eu sou de Manaus, então eu não sou de São Paulo, eu estou em São Paulo faz 2 anos, e eu já morei em 3 cidades diferentes, São Paulo agora é a terceira. Eu já tive uma startup de jogos, e o nosso grupo ganhou um prêmio de empreendedorismo social por causa dessa startup.
Eu já fui na WWDC 2015 e eu fiz um pitch dentro da Apple, que tem várias histórias engraçadas, mas eu posso contar depois. Eu já tive uma camiseteria, já ganhei 2 concursos de K-pop, já fiz 3 anos de japonês, eu quase morri 2 vezes, inclusive estava contando para o Caio ainda há pouco, uma na areia movediça e outra escorregando numa pedra. Eu já fui Apple Academy Alumni, então eu participei do projeto da Apple de 1 ano. Já fui UX conversacional, na verdade ainda sou. Eu trabalho hoje com alguns projetos paralelos sociais, no caso o BEM é um bot que entrega notícias positivas e sem fins lucrativos, então eu sou a mãezinha dele. E eu tenho mais de 6 anos de experiência na área de UX UI, atualmente eu sou UX Senior na Infosys, que é uma empresa multinacional. Mas teve vários trajetos por aí até chegar nesse momento. Eu posso contar também depois. Mas agora eu quero falar sobre a Aline. Então, eu vim contar para vocês a história da Aline, como a gente mudou o processo de trabalho dela, aplicando o processo de UX. Essa é uma história real. Eu alterei os nomes de empresa, pessoas e produtos por questões legais, mas é uma história que realmente aconteceu. Então, essa é a Aline. Ela cuida da venda de produtos de baixo giro que sobram no estoque da empresa Fast Price. De segunda a sábado, a Aline gasta 3 horas enviando e-mails e respondendo todos os 40 possíveis clientes. Gente, é muito e-mail. E 3 horas de trabalho enviando e-mail e recebendo? Tudo bem. Por quê? Esses 40 possíveis clientes respondem por e-mail, avisando qual produto eles têm interesse. Em seguida, a Aline responde cada e-mail, informando quem conseguiu e não conseguiu os produtos. Então, além dela responder as pessoas que têm interesse no produto, ela também tem que responder as pessoas que têm interesse e outra empresa, outro cliente conseguiu aquele produto. Então, assim, é um volume absurdo de e-mails, eram aproximadamente 450 e-mails por dia que ela fazia a troca com esses 40 possíveis clientes. Os clientes reclamam da falta de transparência e alegam que a Fast Price tem favoritos no processo. A empresa não tem visibilidade nenhuma de quais os principais produtos vendidos nesse processo e ainda tem a dificuldade de compliance. Mas, e aí chegou o time. E se fosse criado um produto que conecte a Aline e clientes em tempo real, permitindo a Aline informar quais eram os produtos à venda e os clientes terem visibilidade por ordem de solicitação. E aí a gente desenvolveu esse produto, ele realmente existe, a gente testou ele junto com a Aline, e em 1 semana de uso dessa plataforma, ela deixou de usar o e-mail completamente para esse propósito, só para comunicação mesmo. A gente reduziu o tempo de trabalho para menos de 1 hora. Os clientes enviam até hoje e-mail elogiando a transparência, atendimento mais rápido, a facilidade de uso. A empresa agora ela consegue entender quantos e quais produtos são mais vendidos, quais clientes compram mais. Ela tem uma área só de métricas e ela consegue acompanhar e começar a ter uma análise um pouco mais aprofundada desse processo. Incrível, né? Putz, que magia foi essa? O que aconteceu aqui que você saiu de um caos para uma coisa com uma métrica incrível e com pessoas elogiando? Gente, não teve magia nenhuma. Isso é simplesmente o processo de UX. E UX, para quem não sabe, User Experience Designer, é um design especializado em experiência do usuário. E aí eu coloquei o círculo da representação do UX, né? Então, hoje o UX está envolvido não só no processo do usuário, mas também do time, negócios e organização. E aí que vem a magia. Esses também são seus usuários. Então, a gente tem uma visão de que o UX ele atende às necessidades do usuário e não percebe que o time, o desenvolvedor, o QA envolvido, eles também são usuários, eles também recebem alguma documentação ou interagem com você de alguma forma. Então, você gera produtos para esse time, você gera produtos para o negócio, para a organização. E cada ponta tem a sua dor e a sua meta. E você precisa entender elas. Ótimo, maravilhoso. Mas vamos falar um pouco mais de como a gente integra isso. E eu peguei esse textinho do VJ, eu gosto muito desse livro, o 101 Design Methods, ele tem várias metodologias que você pode utilizar, e ele explica muito bem como funciona, tem imagens, referências, é muito bom mesmo.
E ao integrar cuidadosamente os processos de design aos negócios e à tecnologia, há uma melhor chance de obter alto valor para o usuário e valor econômico, levando a maior adoção e liderança de mercado. E aqui vocês podem ver que eu falo processo de design ao negócios e à tecnologia. Eu não estou falando só do usuário, não é um valor só para o usuário, é um valor também que envolve quais são as decisões do negócio, quais são as decisões da tecnologia. Quanto mais a gente tem essa cultura dentro dessas duas pontas, mais vai refletir no mercado o produto que a gente quer impactar. E quando a gente fala de processo e a gente fala dessa linha, né, de entender o caos e depois investigar mais a fundo, criar hipóteses e criar um MVP, a gente está falando de alguns métodos que já existem, o duplo diamante é um deles, onde você tem um problema e aí você começa a descobrir, então você diverge para depois convergir, que seria a definição. Então, aqui no problema você tem o caos. Você fala, meu Deus, e sempre acontece comigo. Não sei o que eu estou fazendo, não sei o que é isso, não sei lidar, nem sei quem são as pessoas envolvidas. E eu começo a descobrir. Já eu passo para os métodos de descoberta, mas eu começo a entender e fazer sentido e dizer, entendi, isso faz sentido, isso não faz. Tem um momento de convergir, que é a definição, então eu começo a entrar nas hipóteses no que seria a melhor solução. O desenvolvimento, que aí você vai mão na massa mesmo, você puxa post-it, rabisco, wireframe, e você faz a entrega dessa solução. O Design Thinking, ele fala muito disso, é um método colaborativo de inovar, de focar em soluções com um time multidisciplinar. Então, você tem um time que não necessariamente pode ser o desenvolvedor, pode ser, dependendo do seu projeto, psicólogos, por exemplo, pode ser o seu time. Então, você envolve a empresa nesse processo e você não é o único responsável pela criação, você faz a co-criação, né? Mas aí vem a parte mágica, cada pessoa tem o seu processo, cada designer tem o seu processo. Alguns não têm processo, tá tudo bem, não tem problema nenhum, não tem um processo. Esse particularmente é o meu, é um pouco parecido com o Design Thinking, com o duplo diamante, mas a parte do desenvolvimento eu sou um pouco mais prática, vai fazer um pouco sentido quando eu passar um por um, mas isso veio muito de vai para desenvolvedor, volta para designer, vai para desenvolvedor, volta para designer. Então, isso foi desenhado de acordo com as minhas experiências e do que eu vi que as empresas, que funcionam melhor nas empresas grandes e pequenas. Então, algumas coisas só para a gente conversar sobre processo. O processo, ele é aprendizado, então, tá tudo bem errar, gente. Tipo, acontece, eu já errei várias vezes durante o processo de achar que aquela era a melhor hipótese, e depois ficar, nossa, eu vou ter que voltar para aquele ponto específico. A diferença é que quando você aprende, você errou. Então, você sabe o caminho que você não deve ir, e você aprendeu algumas coisas nesse processo que depois, quando você refaz, faz sentido. Ele é interativo, ou seja, você vai fazer esse loop algumas vezes. Talvez não seja o loop, eu já pulei algumas fases. Teve momentos que, dependendo do problema, você não precisa entender, você já tenha isso feito, você precisa mais aprofundar, ou então você precisa mais idealizar. Tipo, ele não é um processo que tem essa ordem exatamente. Ele é adaptável, então, como eu falei, cada um tem o seu processo e tá tudo bem também. O legal dele é que ele é transparente, então se você tem um processo, as outras pessoas do time conseguem saber onde você está na etapa, quais as expectativas para a próxima, meio que acalma o CEO que está ali, tipo, te falando, cadê o backlog, cadê PO, o que está acontecendo? Então, essa transparência acalma todo mundo, deixa a ansiedade mais equilibrada. E ele é colaborativo. Eu sempre gosto de envolver os desenvolvedores nesses processos, e eles gostam também. A gente tende a achar que desenvolvedor não gosta de puxar post-it e levantar a cadeira. Eu trabalhei com vários e, olha, todos eles gostaram de levantar da cadeira e puxar post-it. Então, é muito legal levar, por exemplo, quando você precisa priorizar um MVP, uma solução,
o desenvolvedor back-end, front-end, porque eles conseguem te dar uma outra visão de como o sistema funciona, e isso também vai afetar seu usuário, então eu recomendo, assim, que você leve o seu desenvolvedor. Oferece chocolate, não sei, faz uma troca com ele. O processo, ele não é linear, muito raro ele é linear, poucos foram lineares para mim, não sei como funciona para vocês, mas eu sempre pulo etapas, ou então volto, ou acontece alguma coisa e eu retiro a etapa. Ele não é uma regra, é só um guia, então existe formas de lidar com isso, né? Então aqui são ferramentas, você utiliza como quiser. Não quer dizer que você precisa utilizar isso e, nossa, esse é o valor de um designer. Não, isso não é o valor de um designer. É só uma forma de deixar um pouco mais tangível o intangível, né? O que só está na mente do UX. Algo apenas do UX. Já vi pessoas de negócios fazendo esses processos e tá tudo bem, faz parte também da pesquisa. Então, não é algo só para o UX fazer. Você pode desenvolver, você pode ensinar o seu desenvolvedor, o seu PO, sobre esses processos. Ele também não é um checklist. Então, se você estiver anotando as coisas, não faça como se fosse uma listinha de supermercado em que você precisa fazer cada etapa. Pelo amor de Deus, não faça, não recomendo. Mas é legal ter anotado para depois consultar e saber qual utilizar e quando utilizar. Agora, falando a parte dos processos que eu sigo. Então, primeiro chegou o problema na sua mão, você não sabe nem para onde vai. Você fala, meu Deus, existe alguma coisa aqui, eu sei que existe, ou então você nem tem um problema ainda. Você quer descobrir mesmo. Então, essa é a fase de entendimento. Você se pergunta qual é o modelo de negócios, quem são os usuários, por que você está fazendo aquilo, por que esse produto, por que esse serviço, por que esse problema. Então, aqui você vai filosofar por dias. Eu geralmente entro em um estado de não falem comigo, eu estou no momento de sair anotando tudo e desenhar, criar algumas hipóteses na cabeça. Quais os problemas já conseguimos perceber, dependendo do que for que chegou para você, você consegue saber quais seriam os problemas. Isso vem mais da experiência, tipo, eu já trabalhei com e-commerce, peguei um projeto de e-commerce, eu sei quais são os problemas que rolam no projeto de e-commerce. É mais um guia, não diria que seria uma coisa para você se prender, sempre existem outros problemas, porque são outros usuários, né? Mas é uma coisa legal de sempre saber. O que já tem no mercado, então é fundamental olhar o que já tem, já está acontecendo. Benchmarking é algo essencial nessa fase, vai te ajudar até na ideação depois, de você não criar uma coisa que é absurda, que ninguém nunca viu, que é surreal e ninguém sabe mexer. Então, isso afeta também o produto, não só como é organizada a hierarquia da informação, ou como é esse produto, mas afeta a usabilidade também. E alguns métodos que vão poder te ajudar. Guiding Questions. A Guiding Questions eu aprendi durante o Apple Academy e ela me ajudou muito a perguntar mais. Então, é basicamente uma lista de várias perguntas. Tipo, todas as perguntas que podem surgir na sua mente sobre aquilo, só tira da sua mente, coloca, pode ser um Excel, pode ser um papel, pode ser qualquer coisa, só anote as perguntas. E diário de uso, então aqui você consegue entregar um caderninho para o seu usuário, para a pessoa que pode ser mais afetada por aquele problema. Isso aqui também depende muito do estágio que você está no entendimento. E aí ela vai te falando o que ela fez hoje, o que ela fez amanhã, e você começa a ter mais contexto do dia a dia dessa pessoa. Análise de competidores, então aqui são mais análise de mercado, benchmarking do mesmo processo, questionários, pesquisa etnográfica. Eu não lembro onde eu aprendi a pesquisa etnográfica, mas eu utilizo ela, assim, para a vida. Então, a internet está cheia de dados, e às vezes você não precisa ir direto com as pessoas, você consegue contornar essa situação. Então, digamos que você vai lançar um aplicativo. Quem são os seus competidores? Quem já está no mercado, na mesma área do seu aplicativo? Vai lá na Play Store, no Google Play, enfim, tipo na Apple Store e olha as avaliações, o que as pessoas estão falando, o que elas querem. Então, você consegue informação sem precisar falar com as pessoas. Entrevista com o usuário.
essa me salva várias vezes. A Aline, que é a história que eu contei, a gente fez entrevistas com o usuário, com ela e com os 40 clientes, não todos os 40, aqui geralmente você pega uma base ali de 5 pessoas, 6, porque começa a ficar repetitivo e você começa a entender os padrões de comportamentos e problemas também. Alguns canvas que te ajudam. Matriz CSD, meu Deus. Gente, essa é a minha favorita. Eu amo matriz CSD. Eu ensino para os POs, eu ensino para os devs, eu ensino para a vida. Então, a matriz CSD consegue dividir ali incertezas, posições e dúvidas. Então, você consegue construir o que você já sabe, o que talvez você saiba, mas você não tem tanta certeza, que seria a suposição. E a dúvida é tipo, não faço ideia o que é isso. Taca na dúvida. As suposições geralmente é um parking lot, é um estacionamento. É mais para você não ficar entre 8 e 80 ali. A proposta de valor, as pessoas que estão aí no business, no negócios, conhecem bastante. Value Networking, ele é mais um guia para entender stakeholders. Se quiserem depois pesquisar um a um, ou então eu explico de uma forma mais visual, a gente faz essa conversa. Mas você consegue entender cada stakeholder e como eles estão afetando as pessoas, tipo, como se fosse um mapa digital daquilo. O Business Model Canvas também é bem conhecido para você perceber os canais, como é que é o modelo de negócios, como você ganha dinheiro, como as pessoas estão conectadas com você. E é legal saber disso aqui, porque geralmente a galera de UX acha que vai ser só usabilidade, né? Vou me preocupar só com o produto. Mas você vai precisar defender o seu produto para negócios e você precisa falar o idioma deles. Então, isso aqui é muito interessante para ter contexto também. A etapa de pesquisa é que você já entende o problema, né? Você sabe o que está acontecendo, quem são essas pessoas, e aqui você vai se preocupar mais com elas do que com o negócio. Então, quais são os comportamentos, qual a maturidade dessas pessoas com a tecnologia, qual a definição de sucesso do produto, as principais dores, e aí alguns métodos que podem te ajudar. Personas, jornada do usuário, mapa de empatia, storyboards, onde você conta uma historinha de forma visual, isso ajuda muito os devs também, porque eles começam a entender o seu processo e como aquilo que eles estão criando vai ser usado no mundo real. Um mapa mental que pode virar o fluxo do seu projeto, né, de um botão vai para tal canto, aquela página abre tal modal, então o mapa mental consegue te guiar ali para ficar um pouco mais de acordo com a jornada. Card sorting. Gente, card sorting já puxei com o usuário, assim. É interessante ver esses processos que você vai lembrando algumas coisas. Então, no meio de pesquisa de usuário, o usuário não conseguia me dar muita visualização verbal, então eu não entendi o que eu estava fazendo e ele não entendia o que eu precisava entender. E aí, na mesma hora, eu puxei um card sorting, anotei cada etapazinha do que ele estava me falando no papel e a gente começou a priorizar. E eu comecei a entender o que era essencial para ele, o que não era tão essencial e como é que as informações estavam agrupadas. Então, card sorting salva algumas vidas aí. Alguns campos que podem te ajudar, o mapa de empatia. Você consegue dividir ali dores, o que a pessoa vê, o que ela sente, o que ela ouve e quais são as metas dela. O mapa da jornada, em que você entende os pontos de contato, então como é que é o dia a dia, como ela funciona durante esse problema, onde ela realmente sente a dor. E o Service Blueprint, eu admito que eu nunca usei o Service Blueprint, ele é bem complexo e eu prefiro usar outras abordagens, mas a galera de serviços conhece muito bem esse aqui, onde você consegue entender aonde o sistema responde, o comportamento da jornada do usuário. Então, ele é meio unido ali com o mapa de jornada. E aí vem a parte divertida. Então, na faculdade, quando falaram, nossa, design é só desenha, eles esqueceram de mencionar todas as duas fases que eu acabei de falar para vocês, e acho que focaram só nessa aqui, não é possível. Mas essa aqui é a parte divertida, digamos assim, eu gosto do processo. Mas aqui é onde você vai começar a se perguntar, a explorar hierarquia de informação, explorar a solução, aqui você rabisca. Aqui é a parte que papel e caneta são seus amigos.
E sempre revise a pesquisa anterior, porque ela vai te ajudar nessa etapa também. Então, os métodos brainstorming, ideação total, esboçar. Eu gosto muito de fazer um mood board, que seria um canvas, um frame de inspiração, tudo que eu acho que é inspiração eu posso reunir, às vezes até imagens assim do dia a dia das pessoas, coisas que elas interagem. Por exemplo, você está fazendo um e-commerce de sapatos, e aí eu geralmente coloco um mood board de chão, de praça, de outros tipos de sapato, cadastros. Então, o moodboard consegue te dar um bom apoio aí. Tom de voz, isso é muito utilizado para o UX conversacional, mas é legal porque você consegue entender como é que é a escrita, como essas pessoas se comunicam. É importantíssimo você ter a mesma comunicação com aquela pessoa. Já coloquei algumas frases que, quando o produto foi pro ar, era meio, tá, mas o que é essa? O que significa essa palavra? Eu não sei, eu nunca vi. E no contexto daquela pessoa era um outro termo. Então, sempre esteja de acordo com o tom de voz daquela pessoa. É importante, faz parte da experiência. Referências, quais são suas principais referências para aquilo? E Crazy Eights, que aqui já é uma metodologia mais de cocriação, em que você coloca todo mundo numa sala, né, todos os usuários, participantes ali, se for uma design sprint, melhor. Mas eu acho que se eu for falar de design sprint, a gente vai extrapolar o horário. Mas Crazy Eights, você começa a construir 8 soluções possíveis. Aqui é um brainstorm aberto com as pessoas, em que elas começam a ficar mais criativas e explorar um pouco qual seria a melhor forma para abordar aquele problema. O desenvolvimento. E então você fez a ideação, você fez as coisinhas bonitinhas, você sabe mais ou menos para onde você quer ir. E agora a gente vai definir o desenvolvimento daquela solução. Então, como é que o sistema funciona? Quem precisa validar ele? Quais as interações afetam a performance? O que queremos testar? Então, aqui a gente vai emergir um pouco mais com o time de desenvolvimento e QA. Então, a gente passou pelo business, né? Passou pelos negócios, passou por você e você mesmo ali, talvez os usuários, co-criando. E aqui a gente vai envolver o time. Não que eles não envolvam na primeira e segunda fase, mas de uma forma mais pontual. Aqui eles são muito mais necessários. Eu divido o desenvolvimento em 3 etapas. Eu percebi que existem algumas divergências de comunicação com o desenvolvimento. Vários amigos têm problemas de, nossa, eles não entendem o que eu faço, eu não entendo o que eles fazem, e tem uns problemas de comunicação. Calma, gente. É uma comunicação. Coloca todo mundo numa sala, todo mundo se explica, envolve eles no processo, porque quanto mais eles estarem envolvidos no processo com você, mais empatia eles vão ter com você também, e ver como funciona o seu processo, porque o UX é uma área meio abstrata para eles, para a maioria, não todos. Então, etapas, protótipo. Aqui eu gosto muito do task flow e do user flow. O task flow e o user flow são 2 coisas diferentes. Então, o task flow, ele te fala mais do como funciona o sistema de uma forma mais ampla, mais generalista, digamos assim. Então, você não entra em tantos detalhes da interação. E o user flow, ele vai te falar mais detalhado. Então, se o usuário clicar em login, o sistema reconhece? Sim. Beleza, então ele vai entrar na página principal. O sistema não reconhece, o que acontece? Ele recebe uma mensagem de erro, eu faço um reloading, eu tenho um feedback visual. Então, o user flow, ele consegue comunicar o que está por trás também do sistema, né? E aí que entra o back-end, o front-end, que vai a estrutura de dados que você tem, né, no seu protótipo. O protótipo interativo e o protótipo embaixo. E eu vou explicar uma coisa que vai salvar a vida de vocês. Mas, geralmente, negócios gostam muito do protótipo embaixo, porque é rápido e menos custoso. Mas, dependendo do tipo de usuário que você está interagindo, não vale a pena utilizar um protótipo embaixo. Eu já trabalhei, por exemplo, com crianças, e protótipo embaixo não vai funcionar com crianças. Elas gostam de cores, elas gostam da interação, faz parte da experiência dela. Pessoas idosas também. É sempre bom ter um protótipo mais interativo. Tudo que
te permita fazer o teste de uma forma mais aproximada, dependendo do seu público, é o melhor. Até porque eles não vão mais se preocupar com a forma, né? Então, você tem ali o protótipo embaixo, eles vão ficar preocupados com o rabisco que você fez na página e que não tem nada a ver com a tela, digamos assim. E aí lá vai seu teste para água abaixo. E o protótipo interativo sempre se preocupem com as informações. Sempre. Tipo, no começo de alguns projetos meus, eu coloquei... eu vou colocar aqui um lorem Y, tipo, sem problema nenhum, é só para simular, é um protótipo. E aí o usuário ficava, por que tem um lorem Y aqui? Por que tem isso aqui? Tipo, não é esse dado, não é essa informação. Então, é sempre bom saber quem é que está testando esse protótipo e o que é muito relevante para essa pessoa quando vocês forem escolher o método também. Testes. Teste de usabilidade, pelo amor de Deus, sim. Faça um roteiro antes, senão você vai ficar perdido. Existem algumas formas de boas práticas para o teste, de simular erros e algumas coisas do sistema. Se quiser, também explico mais sobre. Teste AB, isso são para projetos mais usuários, que eles já têm uma frequência de uso maior. Análise heurística e avaliação da acessibilidade. E o handover. Então, o handover é a entrega que você vai fazer para o seu desenvolvedor. Isso é bem importante. Eu gosto sempre de colocar no meu processo, porque eles meio que estão interligados. Então, o workflow, que aí é tanto flow que a gente se perde, né, gente? Calma. Como eu falei, o user flow é o passo a passo do sistema com o usuário de forma mais detalhada. O task flow é mais generalista e o workflow, ele é mais detalhado ainda, ele é um pouco parecido com o user flow, mas aqui no caso você está trabalhando com as telas. Então você já tem as telas e aqui no workflow você vai explicar cada etapa dessas telas e como elas interagem entre si. O protótipo validado, então, já apresentei protótipos não validados para desenvolvedor, mas esse é um problema às vezes, depende do que você quer validar, porque se volta para o usuário, você vai alterar um monte de coisa, quando for para o desenvolvedor, ele vai ficar confuso com o que é o protótipo que ele precisa desenvolver. Algumas ferramentas. Em protótipo, hoje, eu estou utilizando o Figma. Meu Deus, várias pessoas estão utilizando o Figma, né? Figma tem salvado algumas vidas aí durante o Covid, por ser colaborativo, então eu tenho noção do que os outros designers estão fazendo e posso ajudar eles de alguma forma. O Frame, ele é bem parecido com o Figma, ele é colaborativo também, mas eu admito que eu não utilizei ele tanto. E ele tem algumas vantagens de você conseguir fazer o protótipo mais rápido e você conseguir definir melhor onde você quer aquele protótipo. O Figma também consegue prototipar. Então, assim, questões de ferramentas, utilize o que for melhor para você, qual você se adapta melhor e qual faz sentido para o seu time também. Eu utilizava o Sketch antes, mas a gente migrou para o Figma por questões de visibilidade. Como o Sketch não é colaborativo, é um pouco mais complexo a gente conseguir interagir entre si. Para teste, o Lookback, ele é fantástico, ele, claro, sempre peça permissão do usuário, mas ele permite você gravar a tela e conseguir ver depois. Se você tem um time de designers, você consegue pontuar, olha só, aqui aconteceu tal coisa, e aí você consegue ter uma visibilidade de todo mundo. Ele é pago e ele é bem caro, então, assim, se você tem uma organização grande, faz sentido. Se você não tem, gente, roteiro, pede para gravar, bota um gravadorzinho do lado e vai testando. O handover, impacto versus esforço. Eu amo esse canvas, juro. Por quê? Porque aqui sai o roadmap inteiro do seu produto, do seu projeto. Então aquela versão sua, protótipo maravilhoso, o produto incrível que você criou, validou, deu tudo certo, muito provavelmente ela vai ser dividida em, tipo, várias sprints. Só que você não tem como saber qual é a primeira sprint, a segunda sprint, a terceira sprint, porque quem define o impacto e o esforço daquilo é o desenvolvedor. E essa matriz, ela te permite dividir no meio, e aí você consegue posicionar junto com o seu desenvolvedor, por exemplo, tela de login, maior impacto, menor esforço, então, aí vem negócios. Nossa, tela de login é muito importante. Aí você fala, caramba, é muito importante tela de login, é grande impacto. Desenvolvedor, qual é o esforço? O esforço é baixo, tá bem. Então, você já sabe que aquilo vai entrar na primeira sprint, porque ela tem um impacto muito alto e um esforço muito baixo.
O acompanhamento, aqui é a última etapa, então você entende qual sentimento seus usuários estão tendo com o produto. Não, o projeto não acaba quando você entrega para o desenvolvedor. Não é assim que funciona. Dependendo do projeto, existe um onboarding que você mostra para o usuário, a versão final e tudo mais. E depois você faz o acompanhamento. Nem sempre o que as pessoas te falam é o que elas fazem. E isso é uma coisa que eu passei recentemente, em que você constrói todo um projeto, todo um produto, você estudou, você validou. E aí, quando você coloca para rodar, você acompanhando os dados meio triste, assim, chorando com um sorvetinho, do tipo, putz, por que você não estava usando? Poxa, desenvolvi com tanto carinho. Então, pode existir algumas coisas erradas durante o desenvolvimento, pode acontecer, mas lembre que o design é aquilo que vai para a mão do usuário também, não é aquilo que está perfeito no seu protótipo. Quantos usuários estão reutilizando? Os usuários estão utilizando de acordo com o que foi mapeado, pode ser que eles estejam utilizando de uma outra forma, e aí você pivota, ou você encontrou um outro problema maior e você solucionou. Quantas pessoas estão visitando seu produto? Onde na jornada de uso seus usuários estão saindo? E alguns métodos para isso: análise de dados, feedback do usuário, foi uma coisa que aconteceu bastante naquele projeto que eu falei da Aline. O NPS também, a gente puxou isso, a gente fez uma pesquisa online, na verdade, com os clientes, logo que a gente lançou a plataforma, porque a gente fez toda a parte de pesquisa e ideação com a Aline, e os testes também, e com eles a gente fez as entrevistas. Então foi meio que invisível para a gente se aquilo que a gente estava construindo fazia sentido também para os clientes. Para nossa surpresa, as entrevistas foram bem satisfatórias no processo e realmente deu muito certo. A gente fez ajustes muito pontuais, mas a visibilidade para eles foi a coisa mais alta, que foi algo que surgiu na entrevista. Algumas ferramentas, o Google Analytics, o Smart Look é muito bom, eu utilizei ele algumas vezes, mas ele é meio stalker. Eu me sinto meio mal, assim, utilizando o Smart Look, porque ele grava a tela do usuário e todos os cliques, e você consegue ver, tipo, tudo, absolutamente tudo que a pessoa fez na sua plataforma. Ele é bem detalhista. E é muito legal para pesquisa mais qualitativa, né? Então, você consegue entender com mais qualidade como é que está funcionando a sua ferramenta. Mas eu me sinto muito stalker utilizando ele. O Hotjar, então, você consegue ver os pontos principais que as pessoas estão interagindo, e é bem interessante também. Algumas dicas para você: tente documentar durante o processo. O seu PO, o seu CEO, o time todo vai agradecer, porque você vai estar documentando bastante coisa do processo que, quando vir outros designers ou outras pessoas do time, elas vão utilizar também. E alguns também utilizam muito nas apresentações, então, CEOs de startup, por exemplo, gostam muito de mostrar, olha só o que o nosso time de UX fez, o processo todo que aconteceu. Isso é muito legal, dá visibilidade, dá maior reconhecimento do seu processo, não só para a organização ou para fora da organização, mas para o time também, então eles começam a valorizar mais o seu trabalho. Não esquece que o importante é entregar uma boa experiência. Já vi designers muito perdidos no processo, em que utilizou isso como regra, e aí você desvia o foco de que a experiência é o que vale aqui, você tem que entregar boa experiência. A forma que você vai fazer, você vai entender, adaptável, é sua. Entenda quem envolver em cada etapa. Como eu falei, às vezes você vai ter que puxar um desenvolvedor. Já trabalhei em projetos que não era tão complexo o back-end, e não era necessário puxar um back-end, por exemplo. Mas já trabalhei em projetos também que integração, sistema, enfim, que é muito complexo e você precisa ter um back-end, a não ser que você entenda disso. Eu não entendo de desenvolvimento, gente, então eu prefiro falar o mesmo idioma que eles, eu prefiro que eles sejam o meu guia nesse ponto. Não confunda o porquê com o como. Então, por que você precisa por que estamos fazendo aquilo é muito diferente de como vamos fazer. Aqui são ferramentas, você vai adaptar elas de acordo com o seu porquê, mas elas não são a mesma coisa. Se permita errar e tem um ambiente que permita isso. Tenho vários amigos aí na profissão que eles ficam com muito medo de errar, mas geralmente é porque o ambiente não permite isso. Então, o UX também é cultura. Só o UX muito bom não vai fazer diferença nenhuma. Você precisa também de que as outras pessoas entendam o seu papel
Entenda que você vai errar, entenda que você é humana, que existe um processo e que você está adaptando. Então, permitir um ambiente que consiga fazer esse erro e acerto é essencial, né? Até para sua sanidade mental, cuide dela. Tá tudo bem, não está tudo bem. Voltando em sanidade mental, abraça o caos, processo criativo é uma coisa complexa. Tá tudo bem, você está no processo, vai passar. Por qual propósito antes de qualquer decisão? Então, sempre que você for pular e dizer, nossa, eu vou fazer um mapa de empatia porque o mapa de empatia é muito legal. Mas esse é o propósito? Por que a gente está fazendo isso? Qual é a motivação de puxar um mapa de empatia? Então, sempre tenha essa pergunta antes de tomar as decisões. E aqui, vou falar rapidinho sobre o UX Kit. Eu acabei de lançar o UX Kit, ele é uma forma de eu conseguir contribuir para a comunidade, ainda mais nesse momento caótico, em que está todo mundo passando por uma redefinição de processo, redefinição de metodologias e formas de trabalho. Ele distribuiu meus canvas favoritos grátis nele, então são 4 canvas, tem a matriz CSD, o LDJ Canvas, eu não falei sobre ele, mas ele é uma dinâmica de time, então ele é mais para você conseguir alinhar todo mundo e entender o que está funcionando e não está funcionando. O modelo de negócios e o Canvas de time, que também entra muito conjunto com o LDJ, para você ter um alinhamento de time. Eu vou ter várias experiências novas com o UX Kit, ele ainda está nascendo, ele é bem novinho, mas está sendo um incrível alcance, já tem quase 200 downloads do Canvas grátis, e várias pessoas me dando feedback. Então, essa é a minha forma de contribuir com a comunidade, distribuir conteúdo sobre o que eu também estou aprendendo, e entrar no processo. Então, até o UX Kit é um processo, né? Agora a gente está na fase aí de análise. E é isso, gente, acho que eu falei muito, meu Deus. Mas quais são as suas principais dúvidas? Como é que eu posso ajudar vocês? Eu queria conversar. É muito estranho eu só olhar para a tela, eu queria estar olhando para cada um. Mas vamos trocar aí as informações de como eu posso ajudar vocês. Muito bacana, Valéria. Foi muito massa. Eu acompanhei um pouquinho os bastidores da apresentação, ficou bem bacana. Todo o processo, como você trouxe essas ferramentas e sugestões para a galera poder ter um próximo passo, né? Essas dicas foram muito boas. Gente, eu queria aproveitar esses instantes para Valéria dar uma lida nas perguntas e revisar com vocês algumas... acho que eu me compartilhei sem querer. Desculpa. E eu apresentar para vocês alguns eventos que a gente vai ter nos próximos dias, que eu acho que vai ser interessante para vocês. Hoje a Valéria falou aqui sobre o processo de UX, quem usa, quem desenvolve, quem toma as decisões. Mas nos próximos dias a gente tem alguns assuntos bem diversos que pode ser interessante para vocês em várias frentes. Amanhã, pela manhã, a gente vai ter uma apresentação do programa Microsoft for Startups. O Marcelo, que é a pessoa responsável, ele vai apresentar para todo mundo como o programa funciona e como o Microsoft for Startups pode ajudar a sua startup a atingir mais. É um programa de benefícios e vários incentivos que a Microsoft dá para a galera que está desenvolvendo alguma startup B2B. Para quem curte comunidades, diversidades, momentos de falas, quinta-feira a gente vai ter um meetup super interessante com a Andressa. Ela vai falar sobre diversidade e inclusão em tech, a força da comunidade. A Andressa, ela é da Brasil JS e ela, enfim, tem uma desconstrução social muito bacana. Ela traz alguns pontos super interessantes. Então, se vocês quiserem saber mais sobre como comunidades pode ser um caminho para criar esse papel, ou, enfim, desenvolver a diversidade e inclusão em ambientes de tecnologia, acho que vale a pena vocês participarem, vai ser super bacana. Eu admiro muito a Andressa, eu gosto muito das provocações que ela faz. E na segunda que vem, nesse mesmo horário, a gente vai ter uma apresentação sobre CNV. Eu não sei se todo mundo... uma curiosidade ou algo super, eu acho que é muito rico para qualquer pessoa, é conhecer a ideia da comunicação não violenta, né? Como ela pode ser um meio de transformação social, não apenas social, eu diria pessoal também. Tem um livro chamado Comunicação Não Violenta, traz algumas
pequenas, sutis sacadas de como a gente pode se comunicar melhor e de uma maneira muito mais empática com as pessoas ao nosso redor. Quem vai fazer essa apresentação é a Daiane e o evento já está disponível na nossa agenda também. Quem quiser saber mais, isso é mais para a posteridade, né? Já que vocês estão aqui, vocês vieram pelo Meetup. Mas toda a nossa agenda está disponível no nosso Meetup, tanto dessa trilha de UX Design, mas de como os outros conteúdos também. E vocês podem conferir lá e ver quais são os eventos que fazem mais sentido para vocês, tá? Agora, eu só reforçando aqui a parte de perguntas e respostas. Quem quiser participar ou quiser mandar alguma pergunta, simplesmente vocês podem clicar no botão, no ícone acima, encolher ou expandir a barra branca que aparece para vocês do lado. Para enviar uma pergunta, é só clicar no botão embaixo e enviar uma pergunta, e eu e a Valéria vai receber aqui. E só reforçando, cuidado, evitem compartilhar qualquer dado pessoal ou sensível na transmissão. Tudo bem? Valéria, temos umas perguntas e respostas aqui. Você quer responder algumas? Quer escolher algumas? Vamos sim. Essa aqui é bem legal. Como foi interagir, co-criar com diferentes times, como que é a que você mencionou. O pessoal viu o valor na troca? Gente, sim. Os times que eu trabalhei já são incríveis. Então, quando você... É bem diferente, assim, quando você coloca alguém no seu processo, a pessoa começa a trazer algumas informações, algumas umas ideações, né, de que você nunca teve contato, assim, tipo, é outra realidade, né, então a pessoa tem outra visão. E existem algumas cerimônias que você consegue fazer isso, design critique, design review, existem vários nomes bonitinhos de cerimônias que você consegue adaptar. Mas o que é específico, a gente puxou numa cerimônia recente para entender o produto como um todo, e no final ela falou que amou, que ela queria falar muito, tipo, o feedback de testes que ela estava tendo e que ela queria dar a opinião dela sobre o produto, mas ela nunca teve a oportunidade, assim, por causa do fluxo de trabalho e tudo mais. E aí a gente começou a dar abertura para ela, e ela tem feito isso de forma mais frequente, e a gente começou a mostrar mais sobre as decisões do design, né? Então, mostrou o porquê de cada tela, o porquê de cada interação. E aí, quando ela faz a validação, ela consegue se colocar mais no lugar do usuário. Então, ela deixa de ser uma QA tão específica para desenvolvimento do sistema, mas ela consegue opinar do que faz sentido para o usuário também. Então, você como UX, você não vai conseguir se desdobrar em 5, 6. Então, é interessante envolver outras pessoas que já têm essa visão. Isso deu um valor enorme para o produto. Foi muito diferente ter o conhecimento dela de testes também. Deixa eu ver. Próxima pergunta. Qual que você Alguma quer? história de quando o processo deu errado, mas no final valeu a pena o aprendizado? Sim, aconteceu recentemente, vivendo e aprendendo, né? Eu mapeei uma funcionalidade de notificação e eu falei, nossa, consegui agrupar todas as notificações, gente, é uma coisa assim, sabe? Regras, tipo, nunca é o suficiente as regras que você vai envolver numa notificação do sistema, sério. E aí eu comecei a mapear as regras de notificação. Eu falei, tá tudo certo, mapeei, passei por desenvolvimento, fiz todo o processo bonitinho lá que eu mostrei, o fluxo. Quando chegou para desenvolvimento, a gente descobriu que existia outras regras, que existia outro tipo de perfil de usuário, que o sistema tinha um outro comportamento, que back-end puxava dados de outro lugar, e isso afetava a performance. E aí eu fiquei, não, errei, desculpa. Então, o que foi muito bom de ter errado? Realmente foi muito bom. Meus POs não gostaram muito, não. Eles ficaram meio, esse errou, hein? Mas a gente é uma família, a gente se entende. O que foi bom de ter errado? Quando eu errei nesse processo, eu refiz ele. Então, eu fui mais específica nesse processo de notificação. E eu encontrei uma nova forma de mapear ele. Então, agora eu misturo também o task flow, o user flow, que é aquele específico do sistema, das interações, com o workflow. Então, é um exemplo de como a notificação mas em vez de eu definir a regra de forma texto, eu faço
o mapeamento de como ela chega lá. Então, se o usuário for tal perfil, ele vem para cá. Se o sistema der erro, ele vai para cá. Se acontecer tal coisa. E aí, quando eu mapeei as regras, ficou muito mais simples, ficou muito melhor o processo. Então, você vai refinando. Então, foi bom errar. Foi bom, foi bom. Próxima pergunta. Quais são seus maiores desafios como designer? Atualmente tem sido conseguir o tempo na agenda das pessoas, né? Tá todo mundo fazendo call e você tem que ficar negociando a agenda. Mas, assim, no geral, no dia a dia, é explicar o que eu faço. Eu acho que muitos designers passam por isso, de ter que meio que se reafirmar às vezes e falar o que acontece, como é que é o processo. E não vai dar para fazer um protótipo de hoje para amanhã, porque não é assim que funciona. Você nem sabe o que você está fazendo. Então, explicar isso de uma forma transparente é um desafio, assim, constante. Nunca tem fim. Mas, no momento que eles começam a enxergar e você tem que ser incisivo, você tem que defender a sua forma criativa também, sabe? Porque você se conhece, você sabe como você cria. Então, é um desafio. Você vai esbarrar com alguns muros aí que você não consegue ultrapassar, mas depois de um tempo, quando você ganha essa confiança, fica muito mais simples. Hoje em dia, eu já tenho essa confiança nos meus projetos, que eu tenho mais, eu sou mais próxima, né? Então, isso fica mais fácil. Mas quando você está pegando um projeto ali que ainda não existe uma confiança no seu processo, você precisa ter ainda ali umas conversas para acalmar a ansiedade dos clientes. Que livros sobre UX Design você indica para quem está começando? Olha aí, Caio, essa surgiu numa outra palestra, hein? Sempre surge, na verdade, né? Mas acho que o Caio tem algumas indicações. Qual é aquela das coisas? Qual é? Design das coisas do dia a dia? Isso, design das coisas do dia a dia. Do Don Norman. Tem vários, é muito bom. Esse é o livro que você vai ler depois dele, você nunca mais vai à porta do mesmo jeito. Sim. Gente, só uma coisa curiosa desse livro, na verdade, toda a área de arquitetura da informação, não toda a área, né, mas boa parte do que a gente entende de arquitetura da informação, ou até mesmo experiência do usuário, das pessoas, surgiu por conta desse cara chamado Don Norman, e ele escreveu um livro porque ele ficou frustrado que ele não conseguia abrir as portas em alguns lugares que ele estava. Na época ele estava fazendo uma pesquisa, alguma coisa em Londres, e aí ele ficou muito intrigado por conta disso. E por conta disso ele começou a estudar percepção das pessoas, como elas lidavam com objetos, por aí vai. E aí surgiu essa ideia, né? O design das coisas do dia a dia, tipo uma porta. Enfim. Tem o design emocional dele também, é muito bom. Gosto muito. Design emocional, assim, tem um papel especial no meu coração. Tem aquele do ursinho, urso polar, me ajuda, Kai, de usabilidade. Introdução ao UX, esse é o do Fabrício Teixeira. E isso é muito bom para quem está começando também. Acho que dá um pouco mais de direcionamento do que é. Mas comigo sempre funcionou muito na prática. Eu nunca li tantos esses livros teóricos, né? Mas funciona para você. Esses 3 aí é o que eu consigo lembrar agora. O do Design Thinking é muito bom. Tem os livros do Design Thinking que você consegue baixar de graça também. Muito bom para quem está começando. Quais são os conhecimentos de UX mínimos para pessoas de front-end? Nossa, que interessante. É interessante saber sobre o processo para a criação e o desenvolvimento, né, de como chegar numa solução. Eu não sei se isso é exatamente o que você procura, mas se você quer uma coisa mais de usabilidade, tem as avaliações heurísticas, tem as 10 heurísticas de Nielsen, que consegue te dar um guia de como fazer com que aquela interface fique mais, de uma forma mais de usabilidade. Mas, assim, eu diria que a parte mais divertida que eu acho, assim, é esse processo criativo, de você fazer ideação, entre a pesquisa, e começa a interagir mais no dia a dia da pessoa.
Geralmente, quando você está em front-end e back-end, você está um pouco longe do usuário, então você está um pouco longe dos contextos dele. Quando você emerge nesse mundo e entende a jornada dele, você começa a meio que virar o seu usuário, mas você não é o seu usuário, lembre disso. Ele tem uma outra cabeça, um outro contexto, uma outra cultura, mas isso facilita. Não sei se respondi. Se o Caio quiser me ajudar, ele também é designer, ele consegue opinar. Eu acho que você falou bem, assim, as heurísticas de Nielsen são as melhores. Acho que ela ajuda a gente a perceber muita coisa na parte de design. Se alguém quiser estudar mais a fundo sobre, tipo, os elementos mesmo que compõem a experiência, tem um livro chamado Os Elementos da Experiência do Usuário, do Jesse Garrett, Jesse James Garrett, acho que é assim o nome dele. É um livro de 2000, 2002, 2003, foi feito para design web, né, o mobile, por aí vai, e ele lista alguns elementos, são 5 grandes categorias, no qual ele explica o que é que cada um desses elementos compõe, enfim, um produto, por assim dizer. É super legal, acho que é muito rico para qualquer pessoa. Próxima pergunta, amiga. E a comunidade divide muita coisa, por exemplo, o Medium tem bastante faça ou não faça, dicas rápidas. Só cuidado com as coisas que você consome. Tipo, Dribbble é um local incrível para UI design, visual, mas não tão incrível para UX, são coisas distintas, né? Mais duas e aí a gente fecha a conta? Ai, peraí, que é muito engraçado aqui. Por que livros de UX sempre tem o urso na capa? Por que será? Já ouviu falar do livro Don't Let Me Think? Eu já ouvi falar, eu acho que eu li ele na faculdade, mas faz muito tempo. Eu não consigo opinar, juro. Faz muito tempo mesmo. Mas tem muita gente que lê e diz que é muito bom, né? É muito bom. Por que você acha que o Figma se tornou tão fancy? Eu não sei se ele é tão fancy, assim, ele está sendo muito utilizado, porque ele cria um... Eu gosto muito da forma que você pensa depois do Figma. Você fica mais colaborativo. Você fica até mais empático com as pessoas. Você consegue ver elas ali sofrendo com os quadradinhos e o time consegue deixar comentários e todo mundo consegue se comunicar. Não tem como desver depois do Figma. Próxima. Tem mais alguma? Acho que você leu todas. Tem alguém perguntando se vai ter acesso aos slides no final. Eu posso disponibilizar, não sei como funciona, Caio. Você pode deixar um comentário depois lá no Meetup, compartilhando os slides com a galera? Claro, posso sim. Para quem não sabe, essa apresentação foi feita onde? Adivinha? No Figma. Tá lá no Figma também. Gente, acho que é isso. Eu queria agradecer a participação de vocês. Antes de vocês irem embora, eu queria só reforçar algumas coisas importantes. A primeira delas a gente está com uma pesquisa de satisfação do Reactor. Quem quiser participar ou dar o feedback do evento, o que é que vocês acharam, vai ser muito bom. O código desse evento é 8016. A gente está tentando fazer com que os eventos do Reactor melhorem, se tornem mais acessíveis e até mesmo a agenda fique boa. E é importante também, pode até ajudar a Valéria, se vocês quiserem dar um feedback. E quem quiser, eu não sei se eu falei, mas o código desse evento é 8016. E é isso, gente. Eu queria agradecer a participação de vocês. Valéria, muito obrigado por participar e estar aqui com a gente hoje. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. E, galera, agradeço demais o tempo de vocês hoje. Espero que vocês que vocês tenham aprendido algo, que vocês tenham curtido o evento, beleza? Até a próxima, até amanhã, quem for aparecer amanhã, ou até algum outro evento aqui no Reactor. Muito obrigado. Tchau, Valéria. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau.